Então, retomando a aula de Arqueologia do Mundo Bíblico 1, no item 56 do nosso material didático, Sargão I e Moisés. Bom, vamos fazer uma revisão aqui do que nós estudamos na última aula. Eu falei para vocês desse Sargão, que é chamado na história de Sargão Grande, ou Sargão I. Ele foi o homem que uniu as tribos dos sumérios, as cidades, né, melhor dizendo, dos sumérios. E falei para vocês também que Sargão, existe uma confusão na história que, no meu entender, é fácil de solucionar. As pessoas dizem que os acadianos deram fim ao reino dos sumérios, mas na verdade os acadianos eram sumérios, porque como é a história de Acádia, né? Depois vocês retornem, foi o item 55, foi o item da última aula, né? Que eu conto a história de Sargão. Sargão, ele nasceu numa cidade da Suméria, ok? Na cidade de Quiche, que era uma cidade da Suméria, ou seja, Sargão era um sumério, tá bom? Ele acabou se tornando rei dessa cidade de Quiche, e depois ele começou a conquistar cidades próximas, foi conquistando várias cidades, começou a formar um império, se tornou o imperador dos sumérios. Os livros de história chamam do imperador dos acádios, dos acadianos, né? Mas na verdade ele era imperador dos sumérios. E ele, sendo imperador dos sumérios, quando ele uniu essas cidades dos sumérios, o que ele fez? Ele fundou uma cidade para que essa cidade fosse a capital do seu reino. Qual o nome que ele deu a essa cidade? Acade, né? Ou seja, ele já era imperador dos sumérios quando ele funda a cidade de Acade, e o seu império então será chamado de Império Acadiano. Mas, como podemos ver pela história, Império Acadiano é o mesmo Império Sumério, ok? Bom, esse foi o último tópico que nós falamos na nossa aula anterior. Bom, agora vamos ao item 56. Vamos falar agora de uma comparação que é feita entre Sargão I e Moisés, porque quando nós estudamos a história de Sargão, vimos que ele seria o filho ilegítimo, né? Então uma sacerdotisa que teve essa criança, o pai não assumiu, ela teria colocado ele, né, num cesto, colocado no rio. E aí eu comentei com vocês que as pessoas falam que Moisés, a história de Moisés seria um plágio de Sargão I. Quer dizer, é uma coisa estranha. Tudo que é falado, tá bom? Na Bíblia, se existe uma história semelhante, o que eles fazem? Eles sempre dizem que a Bíblia plagiou. Mas nós veremos pela data, né? Esse item 56 aí do material didático. Bom, então, os historiadores falam sempre que a Bíblia plagiou. Mas observe, apesar da semelhança da história, não necessariamente um plagiou o outro. A questão de crianças serem colocadas em rios, eu já vi isso acontecendo aqui no Brasil. Então, pense, no mundo antigo, até porque muitos povos consideravam os rios como deuses, consideravam os peixes como deuses, eles entendiam que estavam entregando aos deuses, a um deus. E como a mãe de Sargão era uma sacerdotisa, talvez ela teria feito. Por quê? Porque nós veremos pelas datas que essa história de Sargão, ela surge mais de 1000 anos depois de Sargão, ok? Sargão viveu, como nós veremos, próximo de 2400 a.C., tá bom? E nós veremos que a história de Sargão, ela vai surgir muito depois.
o achado arqueológico data de um período bem distante. Bom, então item 56 do material didático, Sargão I e Moisés, o comentário diz: alguns historiadores têm afirmado que a história de Moisés colocado em um cesto e deixado no rio Nilo seria um plágio do mito do nascimento de Sargão I, posto em um cesto no rio Eufrates. Sargão I viveu na Mesopotâmia, onde os sumérios viviam, né? Claro, na época não se chamava Mesopotâmia, quem vai dar esse nome eram os gregos, ok? Então, a história de Sargão diz que ele foi posto num cesto no rio Eufrates. O comentário prossegue. Sargão I viveu próximo do ano 2400 a.C., como nós estamos vendo pelas datas, antes do dilúvio, tá ok? Moisés viveu perto do ano 1500 a.C. Se nós formos considerar as datas aproximadas, né, Moisés ele teria nascido ali próximo de 1520 a.C., ou seja, cerca de 900 anos de diferença. Moisés viveu depois. Então, existe, infelizmente, tudo herdado do liberalismo teológico, né, que diz que a Bíblia é um plágio de lendas pagãs. E qualquer história paralela, eles dizem que é um plágio, ok? E principalmente a história principal que nós estamos estudando, que é o dilúvio, todos esses eventos, pelas datas, são anteriores ao dilúvio, tá ok? Eles dizem que a história bíblica do dilúvio, ela é um plágio das outras histórias que existem. Nós veremos alguma dessas histórias depois. Mas, na verdade, a história do dilúvio, ela está em todos os povos, até nos maias que viviam aqui nas Américas, nós encontramos história do dilúvio. Então é mais fácil você acreditar que esse foi um evento real, tá ok? E sendo um evento real, Noé e seus filhos levaram essa história, e todas as nações que existem hoje descendem dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Então faz sentido acreditar que os seus filhos foram reproduzindo essa história, encontrando essa história em todos os povos. Eu vejo como uma evidência de que o dilúvio foi um evento real. E Israel contou essa história, porque Noé, seu filho Sem, contou aos seus descendentes, que chegou a Abraão, contou aos seus descendentes, até José, até Moisés, e foi relatado, tá ok? O comentário prossegue. Sargão I realmente viveu antes de Moisés, mas a obra que descreve o seu nascimento é datado por volta de 700 a.C., logo bem depois de Moisés. Ou seja, Sargão, a história, fala desse grande imperador que teria vivido lá em 2400 a.C. Mas na história, o que era comum? Um homem que viveu 100 anos, 500, às vezes 1000 anos depois, ele resolvia usar como nome de imperador, ele resolvia usar um nome daquele imperador anterior. Então nós veremos que na história teve um homem próximo do ano 700 da era cristã, que ele resolveu se denominar Sargão II. Por quê? Porque havia a história de um grande imperador, o primeiro grande imperador, que seria Sargão I. E quando ele se torna imperador e se intitula Sargão II, ele pede para que seja escrita a história de Sargão I. E foi essa escrita, tá bom? Esse homem Sargão II viveu próximo do ano 700, foi essa escrita que foi encontrada pelos arqueólogos. Então a primeira pergunta é, como uma história escrita cerca de 1400, 1500 a.C. por Moisés poderia copiar algo que foi escrito 700 a.C.? Ou seja, nós temos aí cerca de 800, 700, 800 anos de diferença, tá bom? As histórias, elas podem ter acontecido, seria natural no mundo antigo uma criança
ser abandonada pela mãe, ser colocado num cesto, num rio, para que alguém encontre. O comentário prossegue. Ainda que o texto de Sargão I fosse mais antigo, não significaria plágio. Ou seja, ainda que tivesse sido escrito, por exemplo, em 2000 a.C., 2400 a.C., não necessariamente é um plágio. Mas os opositores da Bíblia, eles já afirmam ser um plágio. Por quê? Porque você escrever um livro que ele seja contrário à Bíblia, isso traz ibope, né? Um exemplo que eu sempre cito é do arqueólogo israelense Israel Finkelstein. O arqueólogo, ele vive igual tatu ali, cavando, isolado do mundo, às vezes passa 3 anos sem um achado significativo. E aí, se ele escrever um livro, por exemplo, que o conteúdo esteja contradizendo uma história bíblica, automaticamente esse livro ele ganha notoriedade. Isso aconteceu com Israel Finkelstein. Ele escreveu diversos livros que não fizeram sucesso. Aí ele resolveu escrever um livro que aqui em português foi traduzido como "E a Bíblia não tinha razão". Nesse livro ele contradiz a Bíblia, ele defende que a Bíblia é um texto escrito cerca de 600 anos antes de Cristo, que foi um plágio das lendas pagãs que existiam na época, ok? Seguindo o liberalismo teológico, ele escreveu esse livro. Aí o livro fez sucesso. Ou seja, falar contra a Bíblia traz ibope. Então, as pessoas acabam afirmando algo que não tem como afirmar, ok? Comentário prossegue. Ainda que o texto de Sargão I fosse mais antigo, não significaria plágio. São histórias com uma pequena coincidência. 2 meninos colocados no rio. Todo o restante do enredo é diferente. Por que foram colocados no rio e como sobreviveram são histórias completamente diferentes. Até a coincidência de colocá-los em um rio pode ser muito bem contestada. Infelizmente, temos paralelos até o dia de hoje, onde mães abandonam os filhos em portas de casa. E tem um exemplo em São Paulo, acho que foram uns 3, 4 anos atrás, de um homem andando, né, na beira de um rio, ouviu um choro e ele viu que tinha uma criança colocada, não era um cesto, mas embrulhada numa série de sacos plásticos e panos, e estava boiando no rio. Isso aconteceu. Aqui no Brasil vai dizer que também essa história é um plágio? Não faz sentido, né? Não pode afirmar, mas eles afirmam, porque afirmar algo contra a Bíblia traz ibope. O comentário prossegue. No mundo antigo, deixar um filho em um rio era uma maneira, né, de abandono cercada de uma pequena esperança. Né? Por quê? Qual era a esperança? Que alguém encontrasse essa criança e a criasse. Isso aconteceu com Moisés. A mãe de Moisés tinha uma esperança, as crianças estavam sendo mortas. Segundo a história, a mãe de Sargão I, era uma sacerdotisa, ela não poderia ter engravidado. E assim ela teve que se livrar da criança. Certamente colocou no rio com uma esperança de que alguém encontrasse e criasse o menino. As tabuinhas de barro que contam a história do mito do nascimento de Sargão foram encontradas na biblioteca do rei assírio Assurbanipal, que reinou de 668 a 627 a.C. O nome Sargão II foi um rei também da Síria, né, que viveu de 721 a 705, reinou de 721 a 705, foi adotado em homenagem ao fundador do primeiro império da história da humanidade, Sargão I, e este Sargão II que encomendou a escrita. Ou seja,
próximo de ali de 721 a.C., um homem se tornou imperador da Síria. A Síria, ela era herdeira da cultura dos sumérios. Nós veremos isso no livro 2, quando nós estudarmos o período pós-diluviano. Por quê? A Síria, ela descende de um homem chamado Assur. Assur, ele era descendente de Sem, e ele habitou ali na região da Mesopotâmia. E como eu falei já para vocês, Noé, ele era certamente um sumério. Considerando que os sumérios são descendentes de Sete, Noé era um sumério. E a cultura sumeriana, então, foi mantida com Noé, com seu filho Sem. Inclusive a escrita suméria, que nós vimos, a chamada escrita cuneiforme, ela será usada depois do dilúvio também. A escrita assíria, ela será a escrita cuneiforme dos sumérios, ok? Então, os assírios, eles são, de uma certa maneira, herdeiros da cultura dos sumérios, porque Noé e Sem eram herdeiros da cultura dos sumérios. E assim, os assírios mantiveram essas histórias antediluvianas. Nós veremos escritos encontrados entre os assírios que eles relatam, olha, vou descrever a vida de alguns reis que reinaram na Suméria antes do grande dilúvio. Isso é um achado arqueológico. Esse achado deveria ser reconhecido como um documento válido para dizer, olha, esse achado encontrado entre os assírios é um achado verídico, né? A arqueologia encontrou, é aceito como um documento real. Então ele está descrevendo que os assírios viveram depois do dilúvio e eles se apresentam como herdeiros da cultura dos sumérios que viveram antes do grande dilúvio. E tudo isso é uma grande evidência de que a Bíblia é um documento válido. Mas é claro que os arqueólogos, eles não querem aceitar isso. Eles não querem aceitar. Na verdade, eles querem contradizer a Bíblia. Eles só vão aceitar o texto bíblico como um documento válido se chegar a um ponto realmente que fiquem inexcusáveis, como disse o apóstolo Paulo. Não tem como mais eles argumentarem. Bom, o que eu estou colocando aqui nesse livro, estou apresentando para vocês, eu considero que será inexcusável. Eles não vão ter como argumentar. Né? São muitas evidências, né, que eu encontrei para realmente evidenciar que os sumérios, eles são os descendentes de Sete, viveram antes do dilúvio, e os descendentes de Sem, entre eles um filho chamado Assur, que gerou os assírios, eles são herdeiros da cultura suméria, ok? Então, lembrando, olha, Sargão II era um assírio, ele viveu bem depois do dilúvio. Vamos lembrar, o dilúvio ocorreu próximo de 2300 a.C., e Assur, filho de Sem, ele vai formar uma civilização ali próximo de 2100. A arqueologia já encontra destaque nessa civilização. Nós veremos depois, no segundo livro, os primeiros reis que aparecem depois do dilúvio. Os reis simplesmente desaparecem por 200 anos, a arqueologia não vai achar nada. E depois começa a achar reis aparecendo em algumas cidades. É uma grande evidência da história bíblica, porque tudo isso acontece próximo do período que a Bíblia diz que ocorreu o dilúvio. O comentário prossegue. O site Universo da História faz um interessante relato da lenda do nascimento de Sargão I, ok? Esse homem que viveu antes do dilúvio, que foi o homem que começou a unir, conseguiu unir as cidades da Suméria, se tornou imperador dos sumérios e fundou a cidade de Acade para ser a sua capital. Então, o império dele pode ser chamado Império Sumério ou Império Acadiano por causa da capital, mas é o mesmo império. E tem alguns historiadores que, sem observar isso, dizem que o Império Acadiano substituiu o Império Sumério, que os sumérios desapareceram por causa de uma invasão dos acadianos. Não, quem fundou
a cidade de Acade, foi um sumério chamado Sargão I. Mas veja esse site Universo da História. É claro que eu vou citar diversos pontos de vista para que vocês sejam enriquecidos e consigam ter aí uma visão geral da história e comparar também, claro, com o que eu estou apresentando para vocês. Bom, o site, depois tem um link aí para vocês poderem observar. Ele diz: a história do nascimento e da infância de Sargão é listado na Lenda de Sargão, um texto sumério que alega ser a biografia do monarca. Bom, aqui já tem um problema, né? A história de Sargão não é um texto sumério, seria um texto assírio. Tudo bem que os assírios são herdeiros da cultura dos sumérios, tá bom? Inclusive da escrita, mas é um documento assírio. O comentário do artigo prossegue: as versões mais antigas estão incompletas, porém os fragmentos restantes dão o nome de seu pai como Laibum. Depois de uma lacuna, o texto pula para Urzababa, rei de Quiche, que acorda depois de um sonho, cujo conteúdo não é revelado na parte restante das tabuletas que contém o texto. Por motivos desconhecidos, Urzababa indica Sargão como seu serviçal. Pouco depois, Urzababa convida Sargão aos seus aposentos para discutir um sonho que este havia tido, que envolvia o favor da deusa Inanna. Lembre-se que Inanna era a deusa dos sumérios e seria um nome que os sumérios deram para Eva. Eles adoravam tanto Adão quanto Eva, se tornaram deuses para eles, né? E eles chamavam Eva de Inanna. Então, que envolvia o favor da deusa Inanna e o afogamento de Urzababa pela deusa, ou seja, ele teria tido um sonho que a deusa Inanna iria afogá-lo. Profundamente assustado, Urzababa ordena que Sargão seja assassinado pelas mãos de Belistical, o ferreiro mor. Porém, Inanna consegue impedir, exigindo que Sargão pare diante de seus portões por estar poluído com sangue. Quando Sargão retorna a Urzababa, o rei se assusta novamente e decide enviar Sargão ao rei Lugalzagese. Lembra que nós falamos desse rei? Era um rei de Uruk, ok? Uma das cidades sumérias. Então enviou ao rei Lugalzagese de Uruk com uma mensagem numa tabuleta de argila, pedindo que matasse Sargão. O relato da lenda é interrompido neste ponto. Presumivelmente, as sessões que faltam indicariam como Sargão se tornou rei, ou seja, ele diz: nós não temos certeza do que aconteceu, porque os escritos não estão completos. Claro, eram tabuinhas de barro e às vezes elas se quebravam, se perdiam parte, né? Então os achados, eles encontraram partes dessas tabuinhas. O comentário diz: a grandeza do reino de Sargão pode ser vista na quantidade de administradores do reino. Então vocês observem, 5.400 administradores. E o que é interessante nisso tudo? É interessante porque eu venho explicando para vocês que Sargão, ele governou um império que seria uma população muito grande. Eram cerca de 1.700 anos desde a criação de Adão. E por que isso é importante? Eu apresentei para vocês, nas primeiras páginas do livro, depois vocês devem retornar lá, um escrito da revista super interessante. Nós temos sempre que questionar esses escritos, porque, como eu disse, os historiadores, os cientistas, eles têm uma tendência a falar contra a Bíblia. Se a Bíblia afirma algo, se eles tiveram uma aparência de erro na Bíblia, eles já vão afirmar, dizer que está confirmado que
o livro sagrado está errado. Foi essa expressão que a revista Super Interessante usou, porque ela diz: o livro sagrado afirma que a civilização começou com o Egito depois do dilúvio, próximo de 2300 a.C., né? Porém, eles encontram civilização de 3300 a.C., mas a Bíblia em nenhum momento afirma que a civilização começou depois do dilúvio. Na verdade, a Bíblia fala que antes do dilúvio, os descendentes de Caim já trabalhavam com metais, ok? E a Bíblia fala que houve um período de 1700 anos de Adão até o dilúvio. Outra coisa que a Bíblia diz é que Caim já fundou uma cidade. Então a Bíblia fala de civilização antes do dilúvio. Na verdade, é uma forçação de barra deles, porque olham para o texto bíblico, infelizmente, sem a atenção devida, né? Já estão condicionados a criticar e dizer que o livro sagrado está errado. Essa foi a expressão da revista Super Interessante. Bom, veja então esse texto desse achado falando sobre Sargão I. As antigas instituições religiosas da Suméria, já bem conhecidas e emuladas pelos semitas, foram respeitadas. O sumério continuou a ser majoritariamente a língua da religião, e Sargão e seus sucessores foram patronos dos cultos sumérios. Enheduanna, autora de diversos hinos acadianos, identificada como filha de Sargão, tornou-se sacerdotisa de Inanna, aqui na citação dele, Inanna, a deusa da lua de Ur. O próprio Sargão se intitulou sacerdote ungido de Anu e grande em si de Enlil, porque Sargão, nós veremos mais à frente, ele vai ser o homem que vai, ao que parece na história dos achados mais antigos, ser um dos primeiros, ou talvez o primeiro, a reivindicar a adoração. Falo talvez um dos primeiros, porque entre os descendentes de Caim, que habitavam a região do Nilo, a terra de Quemete, também vai surgir um homem, aí seria um pouco antes de Sargão, chamado de Edefré, e esse parece ser, entre os descendentes de Caim, o primeiro também a reivindicar a adoração. Como esses povos talvez já estivessem convivendo, porque 1700 anos houve uma expansão da população dos descendentes de Sete, e a Mesopotâmia acabaria tendo se encontrado com os descendentes de Caim na região do Nilo. Okay? Então, talvez os descendentes de Caim tenham influenciado Sargão, mas não temos como afirmar. Mas é fato, a Bíblia diz que os descendentes de Sete acabaram convivendo com os descendentes de Caim. Em Gênesis capítulo 6 está escrito: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Como se interpreta esse texto? A interpretação natural os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, a descendência que temia a Deus, e as filhas dos homens eram as filhas de Caim, as descendentes de Caim. E eles acabaram se misturando. A Bíblia fala dessa mistura, então é bem provável que Sargão I, que viveu próximo dos dias de Edefré, que eles já tivessem se encontrado. O comentário prossegue. Os comentaristas descrevem Sargão I como o organizador de um novo império, mas na verdade ele apenas uniu as cidades dos sumérios, ou seja, uniu as cidades dos descendentes de Sete, ok? Até pelos nomes que dá, né? A cidade de Quish, onde ele nasceu, era uma cidade suméria. Bom, então ele nasce nessa cidade, se torna rei dessa cidade e depois vai conquistando outras cidades sumérias, ou seja, ele nasceu na Suméria, era um sumério. E, lembrando, fundou a cidade de Acade porque resolveu criar uma cidade especialmente como capital do seu reino, e aí o seu reino passou a ser chamado Reino Acadiano.
comentário prossegue. Pelos textos de Sargão I, podemos entender que o mundo dos sumérios já estava ligado com o mundo dos habitantes da terra de Quemete, futuro Egito, os descendentes de Caim. Significa que os descendentes de Sete já haviam crescido ao ponto de fazer contato com os descendentes de Caim, que habitavam na terra de Quemete. Sempre lembrando, terra de Quemete era um nome que esses habitantes antigos davam para a região do Nilo. Muito tempo depois, aqui nós estamos tratando de 3.300 a.C., com 3.200, quando surge o primeiro rei nessa região do Nilo, contei para vocês, foi Narmer, ok? E o nome Egito será dado pelos gregos em 300 a.C. Então, olha, de 3.300 para 300, são 3.000 anos de diferença. O comentário prossegue. As inscrições de Sargão I indicam que ele fazia comércio até pelo mar. A lista dos reis sumérios relata 34 guerras organizadas por Sargão I. Esse mesmo artigo, do Universo da História, ele prossegue. Veja o que ele diz. Sargão tinha rival nem igual. Seu esplendor sobre as terras ele espalhava. Cruzou o mar do Oriente. No 11º ano, conquistou a terra ocidental. É claro que é difícil identificar hoje mais ou menos o que seria o ocidente, ok? Da região da Mesopotâmia, o que era naquela época o nome da terra, mas seria ali próximo da região da Turquia, por exemplo, que fica ao ocidente da Mesopotâmia. O comentário prossegue. Ele conquistou a terra ocidental em seu ponto mais distante, colocou-a sobre uma autoridade única, ergueu suas estátuas ali e transportou o butim do Ocidente em barcas. Ou seja, veja que ele já começou a edificar estátuas à sua pessoa. Então, por isso que a história considera que ele foi um homem que começou a reivindicar a adoração, porque entre os sumérios, antes de Sargão, havia estátuas para Adão, que eles chamaram de Dambuse, para Eva, que eles chamaram de Inanna, e outras divindades, ok? Os querubins do Jardim do Éden, a árvore da vida, tudo virou objeto de adoração por eles, ok? E aqui ele já então espalha uma estátua sua. O artigo prossegue. Estacionou seus oficiais de corte a cada intervalo de 5 horas duplas e governou em união com as tribos das diferentes terras. Marchou a Casalu e transformou Casalu num monte de ruínas, de tal maneira que não havia nada que servisse de poleiro para um pássaro. Ou seja, Casalu seria um nome que antes do dilúvio eles dariam para uma região. Em sequência, Sargão marchou contra Amari, Ebla e Yarmut, conquistando-as. Ebla já será uma região conhecida. Eu comentei para vocês em outro momento que algumas cidades antediluviana, elas vão ser mantido o seu nome depois do dilúvio. Um desses casos é a cidade de Ur, de Eridu, Uruk, ok? Lagash, são cidades que eram ocupadas pelos sumérios antes do dilúvio, e depois do dilúvio, os descendentes de Sem, que ficaram habitando na Mesopotâmia, habitaram essa região. Ebla é uma cidade que hoje é identificada ali próximo da região da Síria. No oeste, Sargão se voltou para conquistar as florestas de cedro
e as montanhas de prata, isto é, o Líbano e as montanhas Tauros, a cordilheira paralela à costa do Mediterrâneo, na Anatólia, que eles identificam como a atual Turquia, por isso o artigo citou a Turquia. Ou seja, se ele alcançou a região da atual Turquia, do mar Mediterrâneo, né, e do norte de Canaã, onde ficaria Ebla, tá ok? Ele teve contato com os descendentes de Caim na região do Nilo. E pelo que nós observamos, os sumérios eles eram mais avançados cientificamente que os descendentes de Caim. Os descendentes de Caim, eles fizeram obras maiores do que os descendentes de Sete, né? Porque eles construíram as grandes pirâmides. Mas os descendentes de Sete, os sumérios, a arqueologia, a história, diz que eles foram os primeiros a fazer o uso da roda. Eles é que inventaram a roda, né? Eles que inventaram uma escrita mais avançada que os descendentes de Caim, porque eles inventaram a escrita cuneiforme. A astronomia deles, existem anotações dos sumérios descrevendo os corpos celestes, os planetas, coisa que você não acha com tanto detalhe entre os descendentes de Caim. E até matemática. Eu falei para vocês, nós vamos ver mais à frente também, que os descendentes de Sete, os sumérios, eles já faziam uso do chamado Teorema de Pitágoras. Pitágoras vai viver próximo de 600 a.C., olha, 3.300 a.C. para 600 a.C., né? São cerca de 2.700 anos de diferença. E os arqueólogos encontraram, eles já faziam uso do Teorema de Pitágoras. E outra evidência que eu cito do dilúvio é exatamente esse conhecimento ter desaparecido. O conhecimento astronômico dos sumérios, uma boa parte desapareceu. Só veio ser conhecido agora, ou reidentificado no século XVIII, século XIX e século XX. Os sumérios, eles descreviam até Plutão, que é a civilização que nós conhecemos, ela veio descobrir Plutão em 1920, olha só que diferença. Então, esse conhecimento ter desaparecido é mais uma evidência de uma catástrofe terrível que destruiu aquele mundo de então, e Noé e seus filhos não deram importância a esse conhecimento depois do dilúvio. O comentário do artigo prossegue. O Império Acadiano dominou assim as rotas comerciais para que o fornecimento de madeira e metais preciosos pudessem fluir com segurança pelo Eufrates, chegando até a Acádia. Então, o Eufrates era usado para navegação nesse período pelos sumérios. E aqui eles estão chamando de acadiano por aquela questão que eu falei para vocês. Eles passam a chamar de Império Acadiano. Mas Império Acadiano é o mesmo Império Sumério. Sargão I era um sumério. A questão é que ele fundou uma cidade para ele como capital do seu império, né, que existia na Suméria. Ele dominou as cidades da Suméria, sendo um sumério, rei de uma cidade da Suméria, dominou as cidades sumérias e assim fundou essa cidade que ele chamou de Acádia. Mas não é outro império, é o Império Sumério. Você pode chamar de acadiano porque a capital era a cidade de Acádia.